Êxodo capítulo 8. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Versículo 19. Mesmo após 7 dias recebendo sangue em lugar de água, o coração de Faraó permanecia endurecido. Os truques de seus magos lhe deram conforto em pensar que estava diante de um conflito entre deuses e que mais cedo ou mais tarde as divindades do Egito abateriam o Deus dos hebreus. No derramamento da segunda praga, as rãs que eram consideradas pelos egípcios como animais sagrados transformaram-se em seu pior pesadelo. Desesperados por provar que também podiam fazer o mesmo, os magos, com suas ciências ocultas, também fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Mas o que julgavam ter sido mais uma vitória saiu totalmente de controle, até ao ponto do próprio Faraó se submeter à intervenção de Moisés e Arão. Enquanto os encantadores egípcios usavam de imitações para tentar subjugar o poder de Deus, Moisés fazia de tudo para que o Egito reconhecesse que o Senhor é o único Deus. Ao permitir que Faraó definisse o tempo em que a praga cessaria, Moisés mostraria que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Exatamente no tempo proposto pelo rei, Deus fez cessar a praga. Porém, as 2 pragas que estavam por vir definiriam a diferença que até então passava despercebida. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. As pragas que atingiam violentamente os egípcios não atingiam os hebreus desde a primeira praga. A prova disso está em que a Bíblia só relata o desespero dos egípcios para encontrar água que beber, e não dos hebreus. Êxodo capítulo 7, versículo 24. As tentativas humanas em provar que podemos fazer algo sem o auxílio divino só têm causado ainda mais dor, como foi no Egito. Os magos souberam aumentar o problema, mas não puderam solucioná-lo. O curto período de alívio logo seria trocado pela inevitável confissão: isto é o dedo de Deus. Chegará o tempo em que haverá uma clara e inconfundível distinção entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E a menos que estejamos separados de Babilônia e protegidos na gozem espiritual de Deus, seremos atingidos pelos últimos flagelos. Aquele que Faraó julgara seu inimigo, na verdade, era o instrumento de Deus para seu próprio livramento. Era quando Moisés orava que as pragas cessavam. A oração sempre foi a mais potente arma do cristão e ganha efeitos revolucionários quando praticada em comunidade. Nestes últimos dias, precisamos fazer uso constante e fervoroso deste recurso infalível, para a proteção do próprio povo de Deus e esperança na conversão de pecadores. Precisamos rogar ao Pai por todos, assim como Moisés intercedia por Faraó e seu povo. Quando o povo de Deus estiver ligado coração a coração, quando o retorno de Cristo for a sua maior esperança, quando a bondade, o perdão e a misericórdia forem vistos e sentidos em suas palavras e ações, quando a promessa do poder dobrado do Espírito Santo for o maior anelo de sua alma, então o mundo será abalado por um povo de fé firme, que com confiança aguarda sua eterna libertação. Feliz semana, povo de oração. Rosana Garcia Barros.